Oi, gente, boa noite, como estão todos vocês? Eu espero que vocês estejam bem comigo, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está tudo na paz, graças a Deus. Então, meu povo, hoje eu não vim aqui fazer live, não estou aqui para fazer live, não estou aqui para fazer vídeo mostrando o meu quintal, mostrando as minhas plantas, vídeos de viagem, não. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho com vocês sobre mim, sobre a minha pessoa, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse like, desse vídeo, desse like, desse vídeo, que vocês deixem bastante like aí pra mim, tá bom? Se vocês gostarem. Deixem bastante comentários aí falando o que é que vocês acham, tá certo? Então é isso. Então vamos conversar, vamos começar conversando e falando um pouquinho sobre mim, tá bom? Esse vídeo que eu vou fazer, eu vou, como minha história é muito longa e uma história assim bem conturbada, ao mesmo tempo de momentos felizes, vocês vão entender no decorrer do tempo o que eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? Então, vai ser um pouquinho longo, para que vocês não se enjoem, né? Não se torne assim um vídeo enjoativo para vocês. Eu vou trazer para vocês em pelo menos 3 etapas, tá certo? Pedindo a vocês com todo carinho, com toda humildade, como eu sempre falo, que vocês assistam até o final, para que vocês possam entender um pouquinho sobre o que eu passei, sobre o que eu passo, tá bom? Sobre todo o processo da minha vida até agora. Eu vou começar com vocês hoje falando um pouquinho sobre a minha infância, né, desde a minha infância até chegar na fase em que eu me casei, tá certo? Então, a partir daí, eu vou parar no momento em que eu me casei e a outra etapa eu vou trazer desde o meu casamento até nos dias de hoje para vocês, tá certo? Eu espero muito que gostem, que entendam, tá certo? Deixem os comentários aí. Hoje, a partir desse momento que eu falar para vocês, que eu encerro falando sobre o meu casamento, o meu início no casamento, eu gostaria de saber se vocês querem a segunda parte, a terceira parte. Então vocês deixem aí nos comentários, tá certo? Caso vocês queiram que eu conte, que eu continue contando um pouquinho mais sobre mim, tá certo, meu povo? Então vamos lá ao nosso começo. Para começar com vocês aqui, eu vou dizer para vocês que a minha vida na infância não foi de tudo essas belezas todas. Sinto saudades, muitas saudades. Faria tudo de novo, voltaria ao tempo para estar com os meus pais, a minha família genitora, né? No caso, meu pai, minha mãe e os meus irmãos, que não foram muitos, mas que nós éramos muito felizes com essa pequena família, tá bom, meu povo? Apesar dos pesares, que dificuldades haviam e muitas. Por sermos da roça, pela minha mãe trabalhar na lavoura, pelo meu pai ser pedreiro, apesar de que meu pai era um pedreiro muito conceituado, graças a Deus, e requisitado pelas pessoas. Mas aí, com o tempo, com a idade, chegam as dificuldades, né? E as pessoas não querem a pessoa que está para trabalhar com mais idade, né? Que tem alguns problemas. Então eu vou chegar lá. Eu estou falando assim mais ou menos um resumo do que foi. Nós éramos lá em 6 pessoas. Os meus pais, a minha família, no caso meu pai e minha mãe, eles tiveram 6 filhos. Deus recolheu 2 e 4 sobreviveram, graças a Deus, que somos nós que estamos aqui até hoje, né? Então, nós morávamos em 6 pessoas numa casinha de roça, naquela época casa de taipa, casa de terra, né, de chão batido, como as pessoas falavam antigamente. Mas mesmo assim, com toda a dificuldade, morando em roça, lugar sozinho, que nós não tínhamos vizinhos, os vizinhos moravam bem distantes, então a gente era assim, solitário mesmo, no meio do nada. Mas éramos muito felizes, apesar de tudo isso, como eu sempre costumo falar. Voltaria o tempo? Voltaria. Lógico que eu não vou dizer que eu não sou feliz com a família que eu formei hoje, mas assim, eu tenho saudade da vida com os meus pais, com os meus irmãos, tá bom? Então, desde esse início meu, desde criança, é um sonho que eu vou falar para vocês dessa parte desse vídeo até eu chegar na terceira parte, vocês vão entender porque eu era triste, entre aspas. Nessa época que eu morava com os meus pais, apesar da pouca idade, né, de eu ser criança, eu era responsável pela casa devido a minha mãe sair e eu, das meninas, eu era mais velha.
Então, era mais velho o meu irmão, eu era a segunda e eu tinha que tomar conta deles todos. E por conta disso, eu tinha um sonho de estudar. Como eu via as pessoas falando, eu vou comprar o fardamento dos meus filhos para estudar, iam lá, porque minha mãe também costurava. Ela trabalhava durante o dia todo, quando chegava em casa ela costurava para o pessoal da redondeza, né, da região. E aí iam levar os fardamentos para minha mãe fazer, né, as roupas para os filhos irem estudar, e eu ficava pensando, né, meu irmão chegou a estudar, os meus irmãos pequenos também estudaram, e eu, como eu tinha aquela obrigação de cuidar da casa, cuidar dos meus irmãos, eu não conseguia estudar, gente. Então, isso aí, já desde eu criança, vem me trazendo aquela tristeza, né? E aí, mas não por culpa dos meus pais, eles eram o único meio que eles achavam para que eles pudessem trabalhar, sendo que tinha eu, que sempre, desde pequena não, que eu sempre sou, eu não cresci, gente, mas assim, eu tinha responsabilidade, eu era novinha, mas eu cuidava da casa, eu cuidava dos meus irmãos, desde 6 anos mais ou menos. Na época não tínhamos essa mordomia que a gente tem hoje, pia dentro de casa, água encanada, máquina de lavar nós não tínhamos, então era água na cabeça, era roupa lavada no rio, né? Eu, criança, colocava aquela bacia de roupa e ia lavar e tinha que fazer as coisas para quando minha mãe chegasse. Quando não fazia direito, sarrapinho, gente, ainda tinha isso, viu? Aquele medinho de quando chegar, ainda ter aquele problema de ter alguma coisa a minha mãe reclamar, e minha mãe era bem rigorosa. Era bem rigorosa. Então, é isso. Ela chegava, estava tudo impecável, mas meus irmãos iam estudar. Elizabeth, não, né? E aí, essa tristezinha eu trago comigo até hoje, por não ter tido a oportunidade de estudar. A partir do momento que eu chegar no meu casamento, eu vou falar para vocês também o motivo pelo qual, tá bom? Mas vamos continuar aqui na infância. Então, nós sempre moramos na roça. Nós sempre fomos roceiros, gente. Eu sempre fui caipira. Vocês veem que nos meus vídeos ou nas minhas lives eu falo que eu amo roça. Era para eu não gostar. Só que não, eu amo roça. Entendeu? Foi lá que eu via meu pai junto com a minha mãe, meus irmãos juntos, entendeu? As dificuldades que a gente, através da dificuldade que a gente aprende a dar valor ao que temos hoje, né? Ao que a gente conquista. E foi assim a nossa vida conturbada. Meu pai era sempre requisitado, porque também nós não ficávamos numa escola. Nós não. Meu irmão, né? Que ainda chegou a estudar assim nas roças. Porque como as pessoas chamavam ele para fazer trabalhos, ele pegava um serviço aqui nessa fazenda, eu não sei se vocês sabem o que é barcaça, estufa, avenida, que tem sempre em roças, né? Ele pegava, quando ele estava mais ou menos no meio, então ele contratava bastante pessoas para trabalhar com ele, e aí o serviço ele adiantava, porque antes mesmo de terminar, ele deixava outras pessoas para fazer o término do serviço, e aí já estava chamando para outro lugar, e nós íamos juntos, ele nunca nos deixava para trás, então a gente tinha que ir junto. Então, o estudo era precário, até mesmo para o meu irmão, e que estudava, né? E eu nunca tinha chance. Fomos passando de roças em roças, fazendas em fazendas, até que chegou o momento que meu pai já não aguentava mais, já não era mais requisitado para o trabalho por conta das dificuldades, né? Ele já não tinha aquela mesma força física que ele tinha, não tinha aquele mesmo vigor, e as pessoas não dão valor, né? O profissional que a pessoa por conta da idade, por conta das dificuldades que começa a vir. Aí, meu pai alugou uma casa na rua, isso eu estou fazendo um resumo da roça, gente. Meu pai alugou uma casa na rua assim que eu completei 12 anos, e nós viemos para a rua. Ficamos ali e tal, aquela dificuldade também por falta do serviço, só minha mãe trabalhando, minha mãe viajava para trabalhar em outra fazenda. Não sei se vocês sabem o que é pau de arara. Ela pegava esses carros e aí eu ficava dentro de casa e meu pai tentando arrumar outros biquinhos para fazer. Como ele arrumou uma pedreira para quebrar pedras. Olha para vocês verem a dificuldade que era antigamente. Ele quebrava as pedras. E com isso, depois que eu estava na rua, uns meses depois que eu estava na rua, né, na cidade, eu conheci o meu esposo. Conheci, assim, aí quando foi, gente, deixa eu voltar aqui um pouquinho, quando falou assim, vai para a cidade, eu pensei dentro de mim toda feliz, nossa, agora eu vou estudar. Dentro de mim estava dizendo que eu ia estudar.
Só que não aconteceu outra vez. Meu pai parado, minha mãe teve que estar trabalhando para manter a casa e eu manter meus irmãos dentro de casa, né? Manter a casa limpa, organizada e os irmãos bem cuidados. Mais uma vez eu não fui para a escola. Só que chegou uma pessoa, depois de um tempo passado, chegou uma pessoa, lá uma vizinha da minha mãe, e chegou e falou para minha mãe que ela trabalhava em uma casa lá tomando conta de uma criança, duas crianças na verdade. E aí ela tinha que viajar para algum lugar e ia ficar 30 dias fora. Aí ela chegou e perguntou para minha mãe se minha mãe podia estar me deixando no lugar dela esses 30 dias. Nessa casa era a vizinha da minha sogra. E eu comecei a tomar conta dessas crianças, trabalhar, né, nesses 30 dias lá tomando conta dessas crianças, quando eu estava com 12 anos. E a partir daí, essa mulher era vizinha da minha sogra e eu ali juntinho, meu esposo estava viajando e chegou, né? Na época não era meu esposo, né, gente? Lógico. Ele chegou de viagem e nós nos conhecemos ali. Na época eu pulava fora dele, mas o que era que eu queria? Eu ficava pensando assim, ai Jesus, se aparecesse alguém, porque eu tinha uma vida assim bem conturbada dentro de casa, apanhava muito sem necessidade, não tinha chance de sair, não tinha chance de estudar, não tinha chance de arrumar um trabalho, eu não tinha chance de nada, então eu vivia meio que angustiada, eu ficava pensando, todo mundo estuda, eu não estudo, se eu sair para trabalhar, eu já vou criar uma asinha e de repente eu posso me matricular. E aí, quando apareceu o Dilson, foi que eu me apeguei. Gente, se eu falar para vocês aqui, nossa, eu conheci meu marido e nós nos casamos ou fomos morar juntos, que foi o caso na época, eu era muito novinha. Foi amor à primeira vista, foi uma paixão à primeira vista. Não, não foi, gente, eu não posso mentir aqui para vocês, tá? O que era que eu pensava? Se eu conseguir alguém, eu vou me ver livre desse problema que eu achava que era um problema, né? Na época. Então eu vou sair e vou viver uma vida bem diferente, bem tranquila. E foi assim, eu conheci meu esposo, ele dava as investidas, mas eu pulava fora, né? Eu sempre me recuando e tal, mas até que não teve jeito e nós conversamos e tal, e nos entendemos. E aquilo eu achei assim, poxa, eu vou agarrar com tudo porque vai ser a hora de eu me libertar, né? E aconteceu que ele começou a frequentar lá em casa, né? A partir desses 30 dias que eu fui ficar na casa da mulher que eu conheci, começou a frequentar lá em casa. E o que era que meu pai fazia? Meu pai chegava, o chamava para jogar dominó. Lá em casa não tinha móveis nenhum, gente. A dificuldade que eu tô falando para vocês era bem pobreza, pobreza mesmo, que vocês imaginarem de pobreza. E aí o meu pai chegava, né? Ele chegava lá às 6 horas da tarde, meu pai já tinha tomado banho, então minha mãe já tinha chegado, montava a mesa de dominó e meu pai ia jogar dominó e eu ficava no banco olhando a parte, né? Até de madrugada ele jogando dominó lá dentro de casa. Quer dizer, meu esposo ia pra me ver e nós não tínhamos chance de nada. Isso é pra vocês entenderem as coisas, viu? Chance zero da gente conversar pelo menos. Beijinho nenhum. Imaginem. E assim ia até de madrugada, meu esposo se despedia de mim e casa dele, né? Isso injuriado. E eu fui ficando mais nervosa ainda com isso, né? Até que chegou um dia que meu esposo chegou e falou assim, se eu aceitava ir morar com ele. Aí eu falei, vou, de boa, falei, vou, não tem problema. Você tem coragem? Eu falei, tenho. E aí a gente partiu, né? Mas aí, meu povo, quando chegou nesse ponto que eu pensei que eu ia me libertar dos problemas, os problemas dobraram. Por quê? Porque a minha mãe se revoltou comigo por conta disso. Sim, no meio desses encontros da gente em casa, que foi 30 dias, para vocês terem ideia, foram 30 dias de namoro, noivado e casamento, tá? Para vocês entenderem. No meio disso aí, nesse desenrolar desse tempo, meu pai começou a quebrar as pedras. E no quebrar da pedra, voou uma faíscazinha de pedra no olho dele e ele perdeu a visão. Ele teve que ir para São Paulo. Antes da gente eu ir para casa de Dilson, né? Ele teve que ir para São Paulo. Como eu aproveitei esse momento, meu pai estava fora, ele me chamou para ir morar junto com ele, eu aproveitei minha mãe sozinha. Qual era o medo da minha mãe? Poxa, o pai saiu,
vai dizer que eu soltei, que eu não tive controle sobre ela, ela estava com toda a razão. Na época eu não achava que ela estava com a razão, né? Porque o pensamento da pessoa jovem é outro que não é o da gente. E aí, ele me chamou um dia de sábado, porque houve umas coisinhas lá, minha mãe descobriu, e aí foi aquela confusão toda, e ele perguntou, você topa ir morar comigo? Eu falei, sim, com certeza, e fui. Mas a partir daí foi que começou os problemas na minha vida. Eu cheguei, os pais dele não aceitavam de jeito nenhum, no caso a mãe, não aceitava de jeito nenhum o fato de eu estar com ele, a ponto de eu me trancar num quarto, Dilson me trancava num quarto que era a parte da casa, que era o quarto que ele ficava, e o almoço ele ia buscar, a janta ele ia buscar, e eu só podia tomar banho depois que todo mundo se recolhessem. Aí eu ia, porque o banheiro era fora, né, na área de serviço, e aí eu saía do quarto, ia tomar o banho e voltava novamente, para vocês verem como começou o sofrimento. Ninguém via minha cara. Então eu vivia isolada lá dentro. Aí começou aquela confusão toda, aquela agonia da minha vida. Mas chegou um momento maravilhoso que eu esperava tanto, né? Ele me matriculou. Eu fui matriculada com 13 anos, né? Depois de um tempo já morando junto. Passei todo o perrengue lá na casa dele e tal. Perrengue, gente. E aí ele foi e me matriculou. Eu era muito novinha. E quando eu cheguei na escola, era aquela coisa, aquele ciúmes doentio, porque ele gostava, na época já gostava muito de mim, mas era aquele gostar possessivo. Ia me buscar, ia me levar na escola, e era tipo assim, eu chegava na escola e tinha o recreio, eu era novinha, igual as crianças, tinha crianças mais novas mais velhas que eu. E aí na sala, todo mundo saía para o recreio, né, na hora das brincadeiras e tudo mais, e dar aquele intervalo da aula, eu tinha que ficar na sala, porque eu morria de medo, porque era tudo aberto, o lugar que ele passava e dava para ver. Eu ficava com medo de ele passar ali, outro estar me olhando, e eu estar brincando com as outras crianças, né, os outros adolescentes ali. E aí eu ficava, aí a professora falava, Elizabeth, venha brincar com seus colegas, sai um pouquinho pra merenda e tal. E eu falava, não, pô, é o que eu gosto de ficar. Só que não era porque eu gostava, era porque eu tinha medo de que ele passasse e visse que eu estava com as outras crianças brincando. E aí, mesmo assim, tinha as confusões, mesmo assim, tinha os problemas. Chegava em casa, me trancava de novo. Depois, quando eu comecei a sair, era tipo assim... eu chegava e era tipo a pessoa que cuidava da casa, para não falar outro nome. Então, todo mundo terminava de almoçar quando eu comecei a entrar na cozinha, quando eu comecei a fazer as visitas na casa e tal. E aí todo mundo almoçava, deixava a mesa lá e eu ia ter que resolver tudo aquilo, né? Cuidar da cozinha, cuidar de tudo. As pessoas iam para a sala conversar e eu ficava cá. Então, foi um sofrimento total até ali, gente. E isso aí foi a minha vida da minha infância, né, até eu vim morar com meu marido. Esses probleminhas de ciúmes, muitos ciúmes, os problemas que eu enfrentava na casa dele. Minha mãe se trancou para mim, minha mãe ficou muito chateada comigo, então tinha essa tristeza minha também de saber, poxa, minha mãe não quer saber de mim. Aí meu pai chegou de São Paulo, e aí meu marido soube que tava, e minha mãe, tipo, ameaçou e tal, que o pai tinha chegado e ia ter... Pai, gente, eu sou baianinha, viu? Pai e manhã, tá? E aí que Dilson ia ter que conversar com o pai e tal, aí Dilson descobriu que o pai tava lá em casa, aí Dilson foi procurá-lo, né? Pra conversar com ele, tá? O pai foi super maleável, meu pai sempre foi mais maleável que a minha mãe. Ele falou, Dilson, não tem problema. Tipo assim, faltou o respeito e tal, foi aquele problema que não tinha que ter acontecido daquele jeito. Na época, vocês sabem que as meninas novinhas sempre casavam com homens mais velhos, não tinha problema nenhum. Na época de hoje era pedofilia, mas na época era tudo tranquilo, normal, né? Só que a única coisa que meu pai chegou e falou para ele foi o seguinte, tudo bem, não há problema nenhum. Só quero que você cuide bem da minha filha e a casa dela vai estar sempre lá esperando por ela. Então, qualquer problema, não resolva por si próprio. Então, pegue a minha filha e leve para casa, porque era desse jeito, gente, aquele tempo, tá? E aí ficou tudo bem. Só que minha mãe ficou sem falar com meu esposo, aí começou a falar comigo, mas não falava com meu esposo. Isso tudo me deixava triste. E aí, passaram-se os tempos
E a gente começou as brigas, começou as confusões pelos ciúmes, que aumentava cada dia mais, esse ciúmes aumentava. Eu não podia ver minha mãe, eu só podia ir lá na casa da minha mãe, ver minha mãe, meu pai, os meus irmãos, se ele tivesse para acompanhar, o momento que ele queria estar me acompanhando, entendeu? Eu ficava sem ver minha mãe, isso aí eu chorava muito, quieta, né, sozinha. Então, gente, imaginem só, para uma menina que a gente considera hoje uma menina de 12 anos uma criança. Foi a idade que eu me casei, meu povo, é tanto que o título está aí, me casei aos 12 anos, entendeu? E para resumir um pouquinho, porque eu vou encerrar por aqui, que é para trazer a segunda parte para vocês. Deixem aí nos comentários se vocês querem saber a partir daí o que foi que aconteceu e o que acontece até hoje, tá? Que eu vou trazer as duas últimas partes para vocês. Vocês deixem aí no comentário. Elizabeth, fala com a gente aí o que aconteceu. A gente quer saber mais um pouquinho sobre você, sobre a sua vida, desde quando você se casou até o momento que você vive hoje, tá certo? Aí eu vou deixar e vou trazer com o maior carinho, contar com detalhes para vocês tudo que aconteceu, tudo que acontece, tá bom? Terei o maior prazer de estar falando aqui para vocês. Se quiserem deixar algumas perguntinhas também, eu terei o maior prazer de estar respondendo também para vocês, tá bom? Então deixem nos comentários, Elizabeth, fala aí sobre você mais um pouquinho pra gente e eu vou trazer, tá bom, meu povo? Eu vou encerrar por aqui para não dar muito spoiler do que vem por aí, tá certo? Mas é isso mais ou menos que eu tô contando para vocês. Nós vimos roça, eu amava roça, eu amo roça. Meus pais tinham as contrariedades deles, mas tinha também aqueles momentos bons, aqueles momentos felizes, né, com a gente. Então eu gostava muito também, tenho saudades, voltaria a ficar, se fosse o caso de voltar o tempo eu voltaria, tá bom? Meus irmãos, que eu cuidava, a Narinha Reis, que vocês conhecem aí, que é mais nova que eu, 9 anos, e eu cuidava, né, como eu tenho um carinho até hoje por ela, a minha outra irmã que mora em São Paulo, e o meu irmão mais velho que também mora em São Paulo, então eu tenho saudade daquele tempo. Então é um resumo da minha infância com eles, tá? Até chegar no meu casamento aos 12 anos, o motivo pelo qual vocês estão sabendo aí, que não foi por amor, não foi por paixão nenhuma, foi assim para tipo sair de um problema. Então eu achava que eu saía daquele problema e eu não ia enfrentar outro. Enfrentei o problema, vou contar para vocês tudinho a partir desse momento que eu tô falando com vocês até os dias de hoje, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários que gostou. Se torcem por mim, se torcem para que os problemas sumam de vez da minha vida, tá certo? E é isso aí, meu povo. Deixem os likes. Aqueles que não são inscritos, venham que eu vou estar esperando com o maior carinho por vocês, tá bom? Chegando, ative o sininho. Ao se inscrever, ative o sininho. Deixe lá os comentários, deixe o like. Aqueles que já são meus inscritos, muito, muito obrigada pela companhia de vocês, tá bom? Pelo carinho de vocês aqui comigo. Fiquem sempre, não me abandonem, por favor, tá certo? Fiquem comigo e a minha gratidão a todos vocês, tá bom, meu povo? Então é isso aí, eu vou me despedindo por aqui, pedindo a Jesus que vocês estejam bem, pedindo a Jesus que dê uma ótima noite para vocês, um ótimo descanso. E já esperando, já pensando em todo o roteiro daqui para essas duas fases que vem por aí, tá certo? Fiquem todos com o Papai do Céu. Até o outro vídeo, assim que Deus me permitir, eu venho aqui e falo e converso com vocês mais um pouquinho. Até lá, meu povo. Jesus abençoe pela companhia e por me ouvir. Peço com o maior carinho, assistam até o final para vocês entenderem, desde esse início que eu estou contando até as outras duas partes, tá certo? Assistam, por favor. Fiquem todos com Jesus. Beijos, meu povo. Tchau, tchau, gente.